Olá, amados do Pai, que bênção estar aqui com você mais uma vez. Andei sumidinha porque eu estava me submetendo a uma cirurgia de catarata e eu precisei me ausentar aqui alguns dias. E nesses dias Deus falou tantas coisas comigo que mesmo ainda recuperando eu decidi passar aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Amém? Espero que você receba. Então, eu, quando estive no médico fazendo ali aqueles exames, né, para operar, você sabe que a catarata é o cristalino que vai ficando opaco e a gente vai perdendo a nitidez da visão, vai perdendo as cores, vendo tudo muito cinza, muito opaco, muito sem vida. E o médico disse assim para mim, mas por que você demorou tanto para vir resolver essa questão? Por que você não veio antes? E eu fiquei assim, assustada comigo mesma, porque eu caí numa realidade que eu não havia percebido, que eu estava com a visão comprometida. Eu fui me acostumando a enxergar mal. Eu fui me ajeitando com aquela situação, sabe? Eu fui me amoldando. Os meus dias, a minha vida, por exemplo, à noite era muito difícil, então eu parei de dirigir, eu parei de sair à noite para qualquer lugar que eu não tivesse muita confiança em andar pelo ambiente. Eu procurei não andar mais desacompanhada, porque eu tinha uma certa insegurança, porque eu não estava vendo, enfim. Eu comecei a me amoldar aquela situação, sem perceber que eu estava me ajustando, me ajeitando, me acostumando, me adaptando a não ter visão. Porque, na verdade, eu não percebia que eu estava com a visão tão comprometida. Né? Começou com uma certa dificuldade aqui e ali e o negócio foi crescendo e eu fui me acostumando. De repente, às vezes eu me assustava, assim, nossa, será que eu não estou enxergando bem? Preciso ir no médico. Mas eu me ajeitava e me adaptava àquela situação. Então, eu quero dizer para você que a gente às vezes se acostuma com determinadas situações da nossa vida, porque elas chegam tão de mansinho, de forma tão sutil, tão devagar, que você vai acostumando com aquela situação. E você fica confortável. Você vai arrumando subterfúgios. Você aumenta o óculos, você engordou, você aumenta a roupa, você ali tá com um probleminha, mas você ajusta aqui e ali. Nós fazemos isso. Arrumamos soluções que não são soluções, são adaptações para a gente permanecer naquele lugar. Porque enfrentar a questão requer um pouco de coragem. Qualquer situação na sua vida requer um pouco de coragem. Qualquer uma. Às vezes, algumas muita coragem, outras pouca coragem, mas requer um posicionamento para sair desse lugar confortável de não querer enfrentar determinada situação. E foi então que eu caí em mim. Meu Deus, como que eu amoldei o meu estilo de vida de forma que estivesse mais confortável para mim, ao invés de resolver a questão. E o que temos feito na nossa vida em tantas outras áreas, que nós procrastinamos buscar uma solução verdadeira e ficamos ajeitando aqui e ali, fazendo vista grossa aqui e ali, empurrando daqui e ali, para que a situação não solucione definitivamente, não é? E foi então que eu entendi que visão é fundamental. Não tem como. Você não caminha para o seu propósito e seu destino sem visão.
seja ela física ou espiritual. Precisamos da visão. Então, eu deixei o comodismo e enfrentei a questão, saí da minha área de conforto, de negação de um problema ou diminuição do problema, resolvi enfrentar o problema como ele estava. E então eu quero te dizer que o segundo passo, depois que você toma consciência que você tem um problema, que você tem uma questão que só você vai resolver, que vai partir primeiro de você. Deus vai mandar as pessoas para te ajudar, mas vai partir de você o posicionamento de ir buscar a solução. E foi então que eu me levantei, saí desse conforto, eu reagi e eu fui me submeter ao processo. Porque toda busca de solução, de cura e restauração de qualquer área da sua vida, seja física, emocional, espiritual, ela precisa de uma atitude. Você precisa de reagir e se levantar. E foi então que eu fiz. Eu me submeti ao processo. O processo é fácil? Não, não é. O processo é difícil, é complicado, às vezes doloroso. Vai requerer de você um tempo de muita entrega, de muita renúncia. Mas eu tinha uma coisa em mente. Eu vou voltar a ver as cores. Eu vou voltar a ver com nitidez as pessoas, as coisas, o céu, as flores, tudo que Deus fez. Meu Deus, eu tinha isso em mente. O que leva você a suportar o processo de maneira dando glória, dando graça, é o que você tem em mente como o seu objetivo, como o ponto que você quer chegar. Você tem que ter algo que você queira alcançar. Você tem que ter sonhos. Você tem que ter projetos. Onde foi que você parou e não buscou mais? Eu quero te dizer, essa tardezinha que eu estou gravando aqui, volte a sonhar. Volte a desejar aquilo que você achou que nem era mais tempo, que não é mais para você, que já passou, que é assim mesmo, você resignou, você entregou, você acostumou. Então, está na hora. Se submeta ao processo. Não é da noite para o dia esse processo. Vai demorar um tempo. E se demorar um pouco mais, não tem problema. Algumas pessoas alcançam muito rápido algumas coisas. Outras demoram um pouco mais. Cada um tem o tempo do seu processo. Porque somos únicos. Porque somos únicos. E então, houve um momento depois, nesse processo, que eu voltei ao médico para uma avaliação e ele ficou muito impressionado porque os meus olhos haviam ressecado muito. Estavam extremamente ressecados. Não só pelo tempo, que está muito seco, mas era algo de dentro para fora. Era um ressecamento anormal. E foi então que eu comecei a pesquisar, a pensar um pouco, a conversar um pouco sobre o que traz para os nossos olhos a umidade necessária. Uma das coisas são as lágrimas. Uma das coisas. E eu constatei que é muito fácil a gente parar de chorar. É muito fácil a gente secar os olhos, principalmente depois de um tempo que você chorou muito. E então normalmente você para e acha, já chorei muito. Já chorei demais, não é? Então, ele me perguntou, você chora muito? Seus olhos são constantemente molhados? Porque a lágrima, ela umedece os olhos, ela limpa os olhos, ela lava os olhos, ela lubrifica os olhos. E a nossa geração, queridos, tem chorado muito pouco. Tem chorado muito pouco.
E eu quero fazer um convite a você, sabe? Reavalie o quanto você tem molhado os seus olhos. Por sua vida, por sua casa, pelos seus amigos, pelas pessoas ao seu redor, pela sua nação, pela sua igreja, pelos seus líderes, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você nem conhece pessoalmente, mas o seu coração geme por elas. Joelhos dobrados e olhos molhados nunca foram tão necessários como agora. E foi então que eu entendi as lições. É muito fácil desvirtuar do caminho, porque perder a visão é algo tão sutil e gradativo que você pode não perceber o quão grave ficou. Eu cheguei a quase 10 graus de miopia e agora eu estou com 1 grauzinho para perto, para ler a Bíblia. Que maravilha! Que maravilha! Que liberdade é esta de poder andar e ver todas as coisas. Quem sabe por onde anda não tem medo de cair. Quem anda na luz não anda nas trevas. É luz. Sabe, tem um versículo de Salmo 119, versículo 18, que diz assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra, da tua lei. Abrir os olhos, desvenda os olhos, limpa os meus olhos. Então eu quero deixar essa palavra para você. Sabe, uma visão comprometida não te leva a lugar nenhum. Faz assim com que haja um lugar perigosíssimo para quedas, perder a visão. Meu Deus, como os últimos anos eu passei temerosa por andar em alguns lugares, degraus, escadas, principalmente à noite, lugares de pouca luz. Então, pouca visão é muito perigoso para quedas. Pouca visão, você não sabe onde vai chegar. É um grande perigo. Passe pelo processo, reaja. Deixe o cômodo, o confortável. Reaja. Vá buscar junto de Deus a solução para aquela questão. E Ele trará as pessoas, as ferramentas necessárias para você resolver o que precisa resolver e que primeiro depende de você, do seu posicionamento. Então, aqui estou eu hoje reaprendendo a ver, aprendendo a olhar de novo, a contemplar tudo aquilo que Deus tem deixado para nós, tem nos presenteado. Então, fica aqui minha palavra para você. É uma breve palavra, só mesmo passando aqui para dizer para você: volte a sonhar. Volte a ter objetivos claros. Identifique aonde tem sido a falha, aonde tem sido aquele local que você precisa ir lá dar uma mexida. Vai doer? Provavelmente vai. Processos de restauração costumam doer. Mas lembre-se, é para o seu bem, é para o seu ganho, é para a sua bênção, é para que os planos do Senhor sejam cumpridos na sua vida. Amém? Então fica aqui essa palavra. Espero que você tenha sido abençoado como eu fui muito abençoada esses dias conversando com o Senhor. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Estamos juntas. Amém?